Graça e paz. Jesus abençoe vocês. O pastor falou mais cedo que é um privilégio você estar aqui, né? Aí eu falo assim, é um privilégio você me conhecer. Nossa, mas esse pastor é muito arrogante. Mas você sabe por que é um privilégio para você? Quantos aqui conhecem pastores de ovelhas? Levante a mão. Pouca gente. Quem aqui conhece pastor de ovelha? E quem conhece pastor de formiga? Então, um privilégio, você vai poder falar, eu conheci o pastor do esmilinguido. Alegria, gente, poder estar aqui. Tem sido tão bem recebido aqui, pastor Fábio, pastor Ana, tem me recebido com tanto carinho. E estou me sentindo em casa aqui. Bom, o nome é peculiar, né? Formiga, meu Deus. É uma cidade pequena, igual o nome já fala, né? Formiga. É uma cidade que fica bem no coração de Minas, bem no centro do estado de Minas. Então, assim, hoje você está conhecendo um mineiro, daquele que fala o ai sou, daquele bem... Você vai ver meu sotaque aqui durante a ministração. Mas Formiga é uma cidade pequena, é uma cidade de 70 mil habitantes. Uma cidade de uma tradição religiosa muito forte. Para quem conhece Minas, sabe que o interior de Minas é muito tradicional, muito, essa questão religiosa é muito forte. E quando eu assumi a igreja, a qual eu sou pastor, a igreja tinha 18 anos de idade. E ela tinha 18 membros. Então, um membro ao ano. E por alguns anos, uns 6 anos depois que eu assumi a igreja, a gente cresceu para quase 200 pessoas. E foi um tempo assim de muita perseguição, de muita luta. Eu compartilhava com os pastores hoje na mesa. Eu perdi as contas de quantas vezes eu fui chamado na delegacia de polícia, fórum, sobre acusações de perturbação da ordem pública, perturbação do sossego, som, coisas desse tipo assim. Mas na verdade é porque a igreja estava crescendo. Mas um dia eu falei com o Senhor, falei, Senhor, eu cansei. A cidade é pequena, meus filhos estão crescendo, eu tenho 3 filhos. Os meus 3 filhos hoje são casados, são 2 mulheres e um homem, e eu tenho 5 netinhos já. E eu disse para Deus, falei, Senhor, todo mundo fica sabendo, o pastor está lá na delegacia, isso é muito chato. Eu fiz uma oração a Deus, e eu senti que Deus respondeu minha oração naquele dia. Alguns meses depois, não muitos meses, a esposa do juiz começou a frequentar a igreja. O promotor foi no encontro com Deus. O comandante da PM se tornou líder de célula. E o delegado da cidade virou pastor da igreja. Acabaram-se os problemas. Simples assim. Você crê que o Senhor pode entregar essa cidade nas mãos dessa igreja? Nós temos visto isso acontecer lá. E aí então nós começamos os nossos pequenos grupos, com quase 200 pessoas. E aí de 200 nós fomos para 300 pessoas, 500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, mais de 5.000 batismos, 50 igrejas plantadas através de pequenos grupos de células, não só em Minas, como também no Paraguai, na Argentina, na Inglaterra, e a nossa mais nova igreja que foi plantada agora em janeiro, em Lausanne, na Suíça. Então, não é sobre o lugar que você está, é sobre a visão que você carrega dentro de você. Tem um videozinho aí para você conhecer o nosso formigueiro lá, pode colocar para nós. Você conheceu um pouco de Formiga. Aliás, Formiga você já conhece, né? Conhecer da cidade lá. Esse é o nosso prédio. A sala é feita por pessoas como eu e você. Aliás, o prédio... A
A Vale é feita por pessoas como eu e você, que decidiram servir a Cristo com seu tempo, dons e talentos. Vivemos Jesus e trabalhamos para levar ao mundo uma mensagem de transformação e esperança. E vemos as células como a melhor forma de viver a igreja e cumprir a missão de Deus na terra. É através das células que realizamos eventos, missões e expressamos o amor de Cristo, levando o ID, no qual Jesus nos ordenou, discipulando e batizando, como diz em Mateus 28:19. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma igreja que vive o amor de Cristo e transforma o mundo. Uma comunidade que não se isola em templos, mas se espalha sendo a expressão do amor incondicional do Pai. Porque Cristo nos amou primeiro, nós amamos também. Porque fomos servidos com a vida do Filho de Deus, nós servimos todos ao nosso redor. E porque fomos amparados e acolhidos, nós acolhemos. Vale, uma igreja que ama, serve e acolhe, vivendo o Evangelho, expandindo o reino e amando pessoas. Somos a Vale. Glória a Deus. Eu oro para que isso aconteça aqui também. Vai acontecer, vocês já estão no caminho. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 11. Eu quero compartilhar com você uma palavra para startar 2026 na sua vida. 1 Samuel 11, o texto diz assim: Então subiu Naás o amonita e sitiou Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faz aliança conosco e te serviremos. Porém Naás o amonita lhes disse: Com essa condição eu farei uma aliança com vocês, que a todos os homens se arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo o Israel. Então os anciãos de Jabes disseram: Deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então serviremos a ti. Amém. Pai, obrigado por essa palavra. A tua palavra por si só é a tua palavra e já fala ao nosso coração. Mas dai-nos, Senhor, inspiração, para que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, trabalhe em nós e faça aquilo que aprouver a ti em nossas vidas, Pai. É o que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das coisas mais poderosas no reino de Deus é visão. Eu sempre digo, nunca foi sobre o lugar aonde você está, é sobre a visão que você carrega. A Bíblia diz que tão logo Saul, ele assume o trono sobre Israel, instala-se uma crise. A Bíblia nos diz então que Naás, ele vem com os amonitas, e eles rodeiam Jabes de Gileade, e ninguém entrava, ninguém saía, e então as pessoas começaram a ter fome e sede, e os anciãos da cidade foram até o general Naás e disseram: Olha, nós estamos morrendo, nós vamos fazer uma aliança com vocês, nós seremos servos de vocês. E Naás então faz uma contraproposta: eu só faço aliança com vocês sob uma condição. E qual era a condição? Que se arranque o olho direito de cada homem. Diga comigo: arrancar o olho direito. Imagina, arrancar o olho direito, fazer uma cirurgia
dos olhos nos dias atuais não é uma coisa simples. Agora imagina naquela época, como que se daria arrancar o olho direito? Não havia anestesia, não havia nada. Eu fico imaginando eles colocando um punhal no fogo, aquecendo o punhal e depois vindo cortando e arrancando o olho direito daquela pessoa. Isso por si só já é uma crueldade, é algo inimaginável. Mas não é só sobre isso. Arrancar o olho direito carrega uma mensagem. Flávio Joséfo, um historiador, ele conta que quando os homens saíam para a guerra, eles levavam um escudo, eles levavam uma lança e eles levavam uma espada. E no primeiro momento da guerra, eles se escondiam atrás do escudo, colocavam metade do rosto para o lado de fora, o olho direito, e com o olho direito eles miravam o adversário e então eles arremessavam as suas lanças. Quando Naás diz que se arranque o olho direito, ele sabia o que ele estava dizendo. Não era apenas um ato de crueldade, mas era algo muito mais poderoso, porque o olho direito era o olho da mira. Diga comigo, o olho direito é o olho da mira. Uma vez que o olho direito fosse arrancado, aqueles homens no exército, numa guerra, eles não tinham mais mira. Eles não conseguiriam mais avançar sobre os adversários. Eles precisariam então esperar os adversários vir para eles sacarem a espada e lutar para se defender. Essa é a estratégia do inimigo. Arrancar o olho da mira. Para quê? Para que não se avance, apenas viva na defensiva. O olho da mira é o olho da visão. Deus nos chamou não para vivermos na defensiva. Quem não tem visão, vive na defensiva. E quando eu leio, eu observo às vezes as pessoas dizendo: pastor, nós estamos sofrendo um ataque, a igreja está passando por uma luta, a igreja está passando por uma guerra, a igreja está sendo muito atacada. Eu paro e penso, falo, mas não foi bem isso que Jesus disse. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra... As portas do inferno não prevalecerão contra... Se as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, quem é que está atacando? É o inferno ou é a igreja? A Bíblia diz, as portas da igreja resistirão ao inferno. É isso que diz? A Bíblia diz o quê? As portas do inferno não prevalecerão contra a... Então quem ataca? É a igreja. Por quê? Porque a igreja tem mira, porque a igreja tem alvo, porque a igreja tem visão. Mas quando se perde a visão, não se avança. Quando se perde a visão, não prospera, não adianta. Quando se perde a visão, então, só vive para se defender. E era justamente isso que Naás queria. Quando se arranca o olho direito, não se ataca, apenas se defende. Quem não tem visão, não vive, sobrevive. A minha oração é que Deus possa alargar a visão na sua vida. Diga comigo, quem não tem visão, não vive, sobrevive. A bem da verdade, quem não tem visão, não tem futuro. E quem não tem futuro, sempre volta ao passado para sobreviver. E eu vou repetir, você precisa aprender isso. Quem não tem visão, não tem futuro. E quem não tem futuro, sempre volta ao passado para sobreviver. Eu vou dizer mais uma vez, porque você precisa aprender isso. Quem não tem visão, não tem futuro. E quem não tem futuro, sempre volta ao passado para quê? Para sobreviver. Diga comigo, quem não tem visão, não tem futuro. E quem não tem futuro, sempre volta ao passado
para sobreviver. Jesus se encontrou com Pedro. Pedro estava pescando e naquele dia Jesus lhe disse: a partir de hoje serás pescador de homens. Pedro abandona as redes, recebe uma visão, passa a seguir a Jesus, e ele seguiu Jesus por alguns anos, mas um dia ele negou a Jesus. E ao negar Jesus, ele perdeu a visão. Jesus foi preso, Jesus foi condenado, Jesus foi crucificado, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para Pedro. E quando ele aparece para Pedro, o que Pedro estava fazendo? O que Pedro estava fazendo? O que Pedro estava fazendo? Por quê? Quem não tem visão não tem futuro, quem não tem futuro volta ao passado. Você entendeu isso? Jesus se encontrou com ele, ele não tinha uma visão. Jesus deu-lhe uma visão, ele abandonou as redes, passou a ser um pescador de almas. Ele perdeu a visão, ele voltou para o passado para sobreviver. Quem não tem visão não tem futuro, quem não tem futuro sempre volta ao passado para sobreviver. Visão é fundamental. Você não vai crescer mais que a sua visão. Você não vai romper mais que a sua visão. Se você quer startar 2026, eu já te digo, entre com a visão em alta. Visão é fundamental. Visão é tão importante quanto unção. Pastor, mas é? Claro! Por quê? Porque unção sem visão mata. Eu já vi muita gente ungida que morreu na fé, morreu espiritualmente, morreu ministerialmente, porque perdeu a visão. Mas era tão ungido, mas perdeu a visão. Sansão, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vinha sobre ele, e ele era tomado de uma força, e ele acabava com os filisteus. Mas um dia ele contou o segredo do seu coração. Ele contou que o segredo estava no cabelo, nos seus cabelos. E a Bíblia diz que eles cortaram os filisteus, então ali Dalila cortou os cabelos de Sansão. Sansão foi preso, ele foi levado prisioneiro pelos filisteus. E quando os filisteus capturaram Sansão, qual foi a primeira coisa que eles fizeram com Sansão? O que eles fizeram? Furaram os olhos. Tiraram de Sansão a visão. E a Bíblia diz então que os filisteus, Juízes 16, 21, diz que eles pegaram Sansão, arrancaram-lhe os olhos e fizeram ele descer a Gaza e amarraram com 2 cadeias de bronze, e ele girava um moinho no cárcere. Girava moinho. Ele andava e não saía do lugar. É isso que acontece quando você não tem visão. Você patina o tempo todo e não rompe. A Bíblia diz então que o cabelo de Sansão cresceu. E Sansão fez uma oração. Ele perguntou aonde estavam os filisteus. Eles disseram: os filisteus estão no templo de Dagom. E ele disse: me leve até lá. E ele cego, eles levaram. E ele disse: me leve até as colunas do prédio. E eles o levaram. E ele então fez uma oração: Senhor, faz mais uma vez. E o Espírito do Senhor veio sobre ele. Sansão empurrou as colunas do prédio. O prédio desabou. A Bíblia diz que os filisteus morreram. Mas o que diz também em Juízes 16, 30 foi: foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em vida. Sansão matou os filisteus, mas ele também morreu. Porque unção sem visão mata. Você deve buscar a unção, você deve buscar o poder, você precisa se consagrar, pedir que o Espírito Santo te unja, mas peça: Deus, dá-me visão. Porque senão você vai ficar como Sansão,
rodando o moinho e não vai sair do lugar. E por que não sai do lugar? Porque as ferramentas envelhecem. A visão de Deus, ela nunca envelhece, mas as ferramentas da visão envelhecem. Diga comigo, a visão de Deus nunca envelhece, mas as ferramentas da visão envelhecem. Pastor, na nossa igreja nós temos um hábito que na semana da ceia, nós oramos, durante toda aquela semana, é uma semana de consagração. Nós oramos por aquela semana. Então temos oração às 6 horas no prédio da igreja. Nós reunimos lá em média de umas 5, 6 pessoas para orar. Isso já faz anos. Esse ano eu disse, vamos mudar a ferramenta. Não vamos orar mais no prédio da igreja. Os pastores falaram, mas nós vamos acabar com a oração? Eu falei, não, vamos mudar a ferramenta. A partir de hoje, nós vamos orar no Google Meet. Manda o link para os líderes, manda o link para os obreiros, e nós vamos orar. Sabe o que aconteceu? A nossa reunião de oração, Google Meet, tem em média de 150 pessoas. Começamos a reunir os homens não oravam. Hoje, todo o primeiro sábado do mês, nós reunimos no monte, às 5 horas da manhã, uma média de 300 homens orando. Você sabe por que você levar? Homens, eu não estou falando de mulheres, eu não estou falando de crianças, eu estou falando de homens. A visão é a mesma, oração, mas a ferramenta envelhece. Ela precisa ser mudada. E nós estamos vivendo numa época em que as ferramentas estão envelhecendo muito rápido. E nós precisamos entender o que Deus tem nos dito, o que Deus está nos mostrando, para onde Ele está nos direcionando. A visão é extremamente importante. E visão tem a ver com ponto de vista, e ponto de vista é a vista de um ponto. Em João, capítulo 4, Jesus diz assim para os seus discípulos, no versículo 35, ele diz assim, ei, daqui a 4 meses haverá a colheita, eu vos digo, abram os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Jesus está dizendo, ei, vocês estão dizendo que daqui 4 meses acontecerá a colheita, mas eu digo, a colheita é agora. Os campos já estão brancos, os campos já estão prontos. No ponto de vista dos discípulos, 4 meses. Do ponto de vista de Jesus, é agora. O que Jesus está dizendo é, abram os olhos. Ei, vocês estão dizendo que faltam 4 meses para a colheita. Eu vos digo, não faltam 4 meses. Erga o seu olhar, mude a sua visão, porque os campos já estão prontos. O que Jesus está dizendo é, a sua fé muda o tempo da colheita. O que ele está dizendo é, o seu olhar, a sua visão vai modificar o tempo que você recebe as coisas. O que Jesus está dizendo é, as coisas não são como elas são, as coisas são como nós somos. O que tem gente dizendo que falta 10 anos. Não falta 10 anos, não é sobre o que ele está vendo, é sobre o que ele é. Você já se deu conta que as coisas não são como elas são como nós somos? Não é sobre os campos que ainda não estão brancos. Depende do seu ponto de vista. Pela manhã você se levanta, e você fez o seu devocional, você orou, você buscou o Senhor, e saiu de casa. E de repente alguém vem e buzina o carro atrás de você. Quando alguém buzinou para você, você disse, ei, tudo bem? Gente, de onde ele me conhece? Está buzinando para mim? Ah, deve ser do culto, deve ser da igreja. Não, eu acho que é da célula. De onde eu conheço essa pessoa? Mas você não fez seu devocional, você não orou, você não buscou o Senhor, você começou o dia na força do seu braço, da carne, você não está bem. A mesma coisa acontece, alguém vem atrás de você e buzina, e quando buzina você diz, ei, o que foi? Você está achando que eu não sei dirigir? Qual é a sua?
Eu pergunto, do lado externo, o que mudou? Nada. Mas e dentro de você? Tudo. As coisas não são como as coisas são. As coisas são como nós somos. Se vocês estão dizendo que faltam 4 meses, então daqui 4 meses vai acontecer a colheita. Mas eu estou vendo que os campos já estão prontos. A hora é agora. É com os vossos olhos. Abra sua visão. Em João capítulo 2, Jesus vai a um casamento. O vinho acaba. Maria vem até Jesus e diz: ei, o vinho acabou. Jesus responde: o que eu tenho com isso? Não é chegada a minha hora. 2 versículos depois, Jesus disse: enchei as talhas de água e trazei aqui. Preste atenção nisso. Não é chegada a minha hora. 2 versículos depois, enchei as talhas de água. E ele transformou a água em vinho. Sabe por que isso aconteceu? Sabe lá no seu computador, no seu notebook, no seu teclado, tem uma teclinha chamada F5. Quem já viu essa tecla? O que acontece quando você aperta F5? O que acontece? Atualiza. Tem uma tecla F5 lá. E se ele apertar ela agora, vai atualizar. O que falta há 10 anos vai acontecer hoje. O que você está esperando daqui a muito tempo pode acontecer ainda essa semana. Porque não é sobre como as coisas são. É sobre como nós estamos no nosso relacionamento com o Senhor. Porque nunca foi sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre a nossa capacidade, não é sobre os nossos recursos, não é sobre o que nós podemos, mas é sobre o que Deus pode fazer. Eu amo quando a Bíblia diz em João 1, a voz do que clama no deserto. Diga comigo, voz do que clama no deserto. João Batista disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Diga comigo, voz do que clama. Existe uma diferença entre voz que clama e voz do que clama. Concorda? Voz que clama, então é a voz de João Batista. Mas ele disse: eu sou a voz do que clama. Então não é a voz de João, é a voz do Senhor. Então não é sobre a sua voz, é sobre o Senhor. Não é daqui 4 meses, é agora, é hoje. Fantástico essa ideia de startar em dezembro. Você não tem que esperar janeiro, é agora, é hoje. Visão é extremamente fundamental. A Bíblia vai dizer em Abacuque, há uma chave em Abacuque, capítulo 2, versículo 2, diz: e me respondeu o Senhor, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler aquele que correndo passar. O texto está dizendo: escreve a visão sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo. Ei, essa é o primeiro outdoor da história da humanidade. Você vai fazer Abacuque, você vai pegar a visão, você vai escrever a visão em tábuas bem grandes, bem legíveis, para que até aquele que passar correndo, ele possa ler. Há uma chave aqui. A visão precisa ser escrita. Quando a visão está na mente, ela não passa de um sonho. Mas quando você a coloca no papel, ela se transforma numa visão. Isso é poderoso. Deus está dizendo: escreve a visão. Sabe como é a vida daquela pessoa que ela não tem clareza de futuro? Eu vou mostrar para vocês. Por favor, coloca aquele quadro para mim. Essa é uma pessoa que não tem clareza de visão. Eu tenho nesse quadro o menor número, e você já o encontrou? Ele está lá naquele cantinho, é o número 1. E eu tenho aqui o maior número. Qual é o número? 54. Quando eu olho para esses números, eu fico pensando sobre pessoas que têm sonhos.
Ele tem sonho, mas ele não tem visão. Ele sabe aonde ele está, que é o número 1. E ele sabe aonde ele quer chegar, que é o número, mas ele não sabe o caminho. Ele não sabe o caminho. Gente que tem sonho, mas não tem visão, é como esse quadro. De 1 a 54, aí estão todos os números. E eu vou te dar 1 minuto para você achar o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, até o 54. Você topa? Vamos lá comigo? Vamos. Alguém aí conta 1 minuto aí. Vamos lá então. Vamos ver quantos que você acha. 1, 2, 3. Vai achando. Acha eles aí. Está quase, hein? Quase terminando. Vai virar. Virou. Pronto. Quem conseguiu achar até o 10, levanta a mão. Quem conseguiu ir até o 20, levanta a mão. Ah, diminuiu por quê? Quem conseguiu ir até o 30? Só um ou outro, só um ali. Quem conseguiu ir até o 40? Quem conseguiu ir até os 50? Ninguém? Por quê? Os números estão aqui. O sonho que você tem de multiplicar sua célula está aí dentro. O sonho que você tem na sua vida, lá fora, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida material, você tem esse sonho, e ele está aí, você sabe que ele está aí, você sabe onde você está, e você sabe aonde você precisa chegar, mas você não tem visão, você tem sonho. O sonho precisa ser estruturado, e quando você estrutura o sonho, ele se transforma numa visão. Agora eu vou te mostrar o que acontece quando você tem visão. Pode mostrar a outra página, por favor. Eu não mudei nada, apenas estruturei. Está tudo do mesmo jeito. Agora vamos lá. Olha se ficou mais fácil. 1 minuto de novo, vamos lá. 1 minuto para você achar agora, olha lá. Estruturado. Você tem o 1, você tem o 2, você tem o 3, você tem o 4, você tem o 5, você tem o 6, você tem o 7, você tem o 8, você tem o 9, você tem o 10, vamos lá. Deu 1 minuto? Deu 1 minuto agora? Aonde você foi? Quem foi mais longe agora, levanta a mão. Alguém conseguiu ir até os 54 aí? Olha aí quantas pessoas. Mas o que eu fiz? O que eu fiz? Apenas estruturei. Por que eu estou mostrando isso para você? Porque quando você tem sonho, a visão, coloca a visão no papel, escreve sobre tábuas. A visão, ela precisa ser estruturada. Quando ela está estruturada, você só não sabe apenas aonde está e aonde quer chegar, mas você sabe o caminho, que foi esse aqui, ó. Você fez isso o tempo todo, ó. Depois voltou, fez isso o tempo todo. Estava fácil.
Por que eu estou dizendo isso? Porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. Primeiro você vê, depois você faz. Foi assim que Deus fez com Moisés. Em Êxodo capítulo 25, versículo 9, o Senhor disse para ele: Moisés, você vai fazer um tabernáculo, mas eu vou te mostrar, conforme tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Deus mostrou para Moisés, versículo 40 de Êxodo 25, assim pois o farás conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Visão é você ver, é você estruturar. Por isso Abacuque disse: escreve a visão. Repita comigo: escreve a visão. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: escreve a visão. Deixa eu te dizer uma coisa, olhe para mim. A visão precisa ser escrita. Amém? A visão de Deus para a sua vida é algo importante, sim ou não? Sim ou não? A visão que Deus tem dado para a Zoe aqui em Fazenda Rio Grande, ouça isso, ela é importante, sim ou não? Sim ou não? Deus tem dado uma visão clara para essa igreja. Deus tem dado uma visão clara para você. Agora, ouça isso. Você já se deu conta que todas as coisas importantes da sua vida foram escritas? O dia do seu nascimento foi um dia importante, sim ou não? Foi escrito. Qual é o nome disso? Certidão de nascimento. Se você é casado, o dia do seu casamento foi um dia importante para você, sim ou não? Foi escrito. Qual é o nome disso? Certidão de casamento. O dia que você comprou um lote ou a sua casa, foi um dia importante, sim ou não? Foi escrito. Qual é o nome disso? Escritura. O dia da sua morte será um dia importante, sim ou não? Sim, o mais importante da sua vida, você vai encontrar com o seu Senhor. Será um dia importante, sim ou não? Será escrito. Qual é o nome disso? A visão que Deus tem para a sua vida é importante, sim ou não? A visão que Deus tem dado para a sua igreja é importante, sim ou não? Já escreveu? Se você não escreveu, não é tão importante assim. Porque as coisas mais importantes da sua vida foram escritas. Agora vira para a pessoa que está do seu lado e diz: escreve a visão. Por isso Abacuque disse: escreve a visão. Deus tem uma visão com você. Deus tem uma visão com essa igreja. A visão precisa ser clara, como o outdoor que Deus mandou Abacuque escrever. Abacuque, ninguém pode ter dúvida. Todos precisam conhecer a visão. Todos precisam de clareza. Ah, pastor, mas eu não tenho recurso. Glória a Deus. Pastor, mas como assim que você dá glória a Deus porque eu não tenho recurso? Sabe por quê? Porque a visão sempre será maior que os seus recursos. O dia que os seus recursos forem maior que a sua visão não está com nada. A visão é sempre maior que os seus recursos. E Deus dá provisão para quem tem visão. Visão e provisão andam juntas. Deus sabe que os nossos recursos nunca são iguais à nossa visão no momento em que nós recebemos a visão. Deus sabe que muitas vezes os nossos sonhos são grandes e a nossa conta bancária é pequena. Deus sabe disso. Por isso que a provisão, ela está embutida dentro da visão. A proporção dos seus recursos está ligado à proporção da sua visão. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Em Atos capítulo de número 3, Pedro e João vão ao templo para orar, era a hora 9, lembra? E eles vão até a porta do templo, uma porta chamada, lembra o nome dela? Formosa. Quem estava ali? Um paralítico. E quando eles chegam, o paralítico diz o quê? Uma esmola. E o que Pedro e João disseram? Não temos prata
não temos ouro. Vamos parar por aqui. Não temos prata, não temos ouro. Vocês acham que Pedro e João mentiram? Sim ou não? Ou eles falaram a verdade? Eu acredito que eles falaram a verdade. Eles eram homens de Deus, eles não iam mentir. Tanto é que Deus honra depois. Eles dizem, não temos prata e ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o moço foi curado. Mas o que eu quero me ater é na primeira parte. Moço, uma esmola, não temos prata, não temos ouro. Eles não tinham nada. Atos capítulo 3 mostra que eles não tinham nada. Eles não podiam abençoar aquele paralítico com uma esmola. E graças a Deus por isso, porque ele voltou a andar. Mas o que eu quero que você entenda ao citar esse texto é que a visão deles ainda era pequena. Mas de repente começou a converter. E eles começaram a converter tantas pessoas, e eles viram que a igreja começou a se espalhar, e a visão ampliou, a visão alcançou muita gente. E no capítulo seguinte, aqueles homens que não tinham nada, estavam sendo mordomos de uma grande quantia de dinheiro. Porque em Atos 4, a Bíblia diz que as pessoas vendiam as suas propriedades, não era assim que está escrito? E traziam os recursos aos pés dos apóstolos. Em Atos 3, não temos prata e ouro. Em Atos 4, eles tinham tanto, que incomodou o Império Romano. Por que eu estou dizendo isso? Por quê? Porque os seus recursos eles são limitados pelo tamanho da sua visão. Estou dizendo isso para que você entenda que Deus dá provisão para quem tem visão. Atos 3 não temos prata e ouro. Atos 4 eles estão gerenciando algo muito grande. E é assim que acontece. Só que muitos de nós começamos do lado oposto. Nós queremos os recursos, nós amamos os recursos, nós queremos a provisão. Só que nós focamos naquilo que nós não temos. Eu queria fazer isso, mas a gente não tem recurso. Eu queria fazer aquilo outro, mas eu não tenho. Ei, para de falar isso. Deus, Ele não usa o que te falta. Deus usa o que você tem. E eu vou repetir, Deus não usa o que te falta, Deus usa o que você tem. Em 1 Reis, capítulo de número 4, aliás, 2 Reis 4, a Bíblia nos diz que havia uma viúva, acho que versículo 2, essa viúva vem até o profeta e diz, profeta, o meu marido morreu, e os credores vieram para receber a dívida que o meu marido deixou, e eu não tenho com que pagar, e eles querem levar os meus filhos. E o profeta então disse, vamos ler, como posso ajudá-la? E ele fez uma pergunta para ela, o que te falta? Foi isso que ele perguntou para ela? O que ele perguntou para ela? Diga-me o que você tem, não o que te falta. Deus não trabalha com o que te falta, Deus trabalha com o que você tem. Quando você vai para Marcos capítulo de número 6, versículo de número 38, Jesus estava diante de uma multidão e eles estavam com fome. E Jesus não perguntou, ei, quantos pães que faltam? Jesus perguntou o quê? Quantos pães vocês têm? Não é sobre o que te falta, é sobre o que você tem. Quando você aprende a ser grato por aquilo que você possui, Deus multiplica aquilo e faz com que as coisas aconteçam, porque Deus dá provisão para quem tem visão.
não é sobre o que te falta, é sobre o que você tem. Pare de olhar aquilo que te falta e coloque o teu foco naquilo que você já tem, porque é o que você tem que Deus vai usar para fazer o que Ele quer fazer na sua vida, te levar ao propósito que Ele tem com você. Quem entendeu? Você entendeu? Então para de ficar falando o que te falta. Seja agradecido pelo que você tem, porque é o que você tem que Deus vai usar para suprir o que te falta. Quando nós temos visão, nós temos clareza de propósito. E quando eu digo propósito de vida, a gente não inventa. Propósito a gente descobre. A bem da verdade, foi o propósito que originou a sua existência. O teu propósito, ele já existia antes de você nascer. Deus já tinha um propósito com você antes do seu nascimento, e foi esse propósito de Deus que deu origem à sua criação. Salmo 139, versículos 16, 17, o texto vai dizer: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes que qualquer deles existisse. Olha que interessante, Deus está dizendo, o salmista está dizendo: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, eles foram escritos no teu livro, antes que qualquer um deles ainda existisse. O que Deus está dizendo é que, antes de você nascer, eu já tenho um propósito com você. Você veio a esse mundo porque eu tenho um propósito contigo. Eu tenho uma obra a fazer através de ti. Eu amo Isaías 46, versículos 9 e 10, lá diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou o seu Deus, e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Agora olha o que ele diz: eu sou um Deus que, desde o princípio, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Deus está dizendo que Ele, desde o princípio, eu anuncio o que vai acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. O que Deus está falando? Ele está dizendo: eu sou o único que faço o fim antes de fazer o início. É isso que ele está fazendo. Ele está dizendo isso: desde o princípio eu anuncio o que vai acontecer, e desde a antiguidade eu anuncio as coisas que ainda não aconteceram. Ele está dizendo: eu sou um Deus que faço o fim antes de fazer o início. É isso que ele está dizendo. E o que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque Deus está dizendo: eu nunca começo algo até que eu tenha terminado. Eu acho que você não entendeu isso. Eu nunca começo algo até que eu tenha terminado. Isso quer dizer que o fato de você ter nascido, existe algo que Deus já terminou, que você nasceu para começar. Você entendeu? Eu vou repetir. Deus está dizendo em Isaías: desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Então Deus está dizendo o seguinte: eu faço o fim antes de fazer o início. Se Deus faz o fim antes de fazer o início, se Deus tem um propósito na minha vida, o fato de eu ter nascido, eu nasci para começar algo que Deus já terminou. Então vai dar certo, porque não é sobre mim, é sobre o Senhor. Não é sobre você, é sobre o Senhor.
Ah, pastor, mas a forma como eu nasci, o senhor não... Ei, a forma como você nasceu, talvez não foi a mais correta, mas a forma como você foi planejado por Ele foi perfeita. E é isso que importa. Deus tem um propósito sobre a sua vida. Agora a pergunta que fica é: eu tenho vivido o propósito? Você tem vivido o propósito de Deus? E como saber se eu tenho vivido o propósito de Deus? Eu vou te fazer uma pergunta. O que você tem priorizado? O que você faria? Ouça isso. O que você faria agora mesmo, se você soubesse que você tem só mais 30 dias de vida? O que você faria? Se você soubesse que você tem só mais 30 dias de vida, você amaria mais a sua família? Você serviria mais o Senhor? Você oraria mais? Você perdoaria mais? Se você soubesse que você tem apenas mais 30 dias de vida, o que mudaria na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Eu posso te dizer uma coisa: se você soubesse que você tem apenas mais 30 dias de vida, e se você fizesse mudanças radicais nas suas prioridades, por saber que você só tem mais 30 dias de vida, então você está vivendo da maneira errada. Concorda comigo? Se você soubesse que você tem apenas mais 30 dias de vida, e se você fizesse uma mudança radical na sua vida, então você está vivendo errado. Você está vivendo fora do propósito que Deus tem para a sua vida. Eu te recomendo, quando você chegar em sua casa, você refletir sobre essa pergunta. E quando você refletir sobre essa pergunta, você anote tudo o que você precisa mudar. E quando você terminar de fazer uma anotação de tudo o que você precisa mudar, eu posso te dizer que aquela anotação é um ótimo projeto de vida para você fazer em 2026. Você tem tudo na mão. O seu projetando 2026 está pronto. Porque na verdade, meus irmãos, a única coisa que vale a pena nessa vida é viver o propósito de Deus para nós. Porque o resto, tudo é palha. O resto, já o nome fala, é resto. E daqui a um tempo, ninguém se lembrará mais de nós. Você sabia disso? Eu vou repetir. Daqui a um tempo, ninguém se lembrará mais de nós. Viva o propósito de Deus para a sua vida hoje. Pastor, mas como assim ninguém vai se lembrar de mim? Eu vou pedir uma coisa para você. Os homens digam amém. Amém. As mulheres agora, amém. Amém. Vamos lá, preste atenção nisso. Eu quero que os homens falem o nome do pai e as mulheres falem o nome da mãe, ok? Você vai gritar o nome do seu pai, você vai gritar o nome da sua mãe. 1, 2 e... Ok. Agora vocês homens vão gritar o nome do avô, vocês mulheres vão gritar o nome da avó, ok? 1, 2 e... Agora vocês homens vão gritar o nome do bisavô e vocês mulheres vão gritar o nome da bisavó, ok? 1, 2 e... Diminuiu o volume, por quê? Agora vocês homens vão gritar o nome do seu tataravô e vocês mulheres vão gritar o nome da sua tataravó. Vamos lá? 1, 2 e... Vai. 1, 2 e... Por quê? Porque você não sabe
E por que você não sabe? Porque daqui 3, 4 gerações, ninguém se lembra mais de você. Quem está entendendo? Talvez o máximo que alguém vai encontrar é um quadro de alguém. Quem é esse aí? Ah, esse aqui foi seu bisavô. Um quadro seu. Tudo que vale é você cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. O resto é palha. Eu quero concluir essa palavra lendo Êxodo capítulo 13, versículos 14 e 15. Quando Abraão, Deus disse para ele assim, quando houve uma contenda entre Abraão e Ló, e Deus disse assim, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar aonde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês, hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Porque toda essa terra que vês, eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Vamos ler comigo? Vamos lá? Porque toda essa terra que vês, eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Se coloque de pé e nós vamos ler esse texto em pé. Se coloque de pé. Deus está dizendo para Abraão, vamos lá, porque toda essa terra que vês, darei, e a tua, Deus está dizendo, porque toda essa terra que vês, eu darei a ti. Repete, porque toda essa terra que vês, eu darei a ti. O que Deus está dizendo para ele? Abraão, o que você vê, você ganha. O que você não vê, você não ganha. A minha pergunta é, o que você está vendo? Qual é a visão? Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça por um momento. O que você está vendo? Deus tem um projeto para a sua vida. Mas qual é a sua visão? Você diz que Deus tem uma visão com você, mas você não escreve essa visão. Tantas coisas importantes você escreve. As mais importantes sobre você foram escritas. Mas a visão, até hoje você não escreveu. Há um propósito para a sua vida. Deus tem um chamado para você. Deus te colocou nessa cidade, porque Ele tem um projeto com você, um propósito com você. Ele quer te usar. Ele quer fazer coisas tão grandes, que foge da sua capacidade. Você está dizendo, daqui 4 meses é a colheita. Jesus está dizendo, não, é agora. Esses 4 meses, para uns são 4 anos, para outros são 40 anos. Mas isso não vai acontecer tão cedo. Jesus está dizendo, erga o seu olhar, mude o seu olhar, os campos já estão brancos, já está na hora. O Senhor quer startar a sua vida. Algo grande e poderoso. 2026 pode ser o melhor ano da sua vida. 2026 pode ser um ano poderoso. Mas a palavra de Deus para você é, o que você está vendo? Porque toda essa terra que vês, eu hei de dar a ti. Pai, abre os nossos olhos, os olhos do nosso coração nessa noite, para que nós possamos ver além dos nossos olhos.
Nossa mente é limitada, nossos olhos são limitados, mas a visão que vem do Senhor, ela ultrapassa as barreiras da nossa capacidade emocional, física e material, porque não é sobre nós, é sobre o Senhor em nós, é sobre agindo Deus, quem impedirá, é sobre não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, eu a vivo no Filho de Deus. É sobre viver o teu propósito e saber que as coisas deste mundo não valem a pena, porque daqui 3 gerações ninguém se lembrará mais de mim, como nós não lembramos o nome do nosso bisavô, o nome do nosso tataravô. Nós também seremos esquecidos, mas hoje não, hoje é o nosso dia, agora é o nosso tempo, e aqui estamos, Senhor, para dizer como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Pastor, essa palavra de hoje foi para a minha vida. Eu preciso alargar a minha visão. Se você quer startar 2026 agora, através de uma visão ampla, clara, que vem da parte de Deus, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos levantar um clamor ao Senhor.